Olá pessoal, meu nome é Daniela Veloso, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje o tema da aula é sobre o sequestro do carbono. Então nós vamos falar que o sequestro do carbono é um processo natural que os seres autótrofos, ou seja, aqueles seres que fazem a fotossíntese, como por exemplo os vegetais e as algas, eles retiram esse carbono da atmosfera para a produção da sua molécula orgânica, para a produção do seu alimento, que é a glicose. E qual que é o nome desse processo que esses seres autótrofos irão realizar? É o processo da fotossíntese. Então muitos alunos acham que fotossíntese é alguma coisa, mas a fotossíntese é o processo. A fotossíntese não é a coisa produzida que eles acham que é a glicose. Então, muitos alunos confundem. A fotossíntese, pessoal, é um processo. Processo de quê? Processo de produção de moléculas orgânicas que recebe o nome aí de glicose, que é a fonte de energia para a planta. E para a gente também. Então, quando você come qualquer planta, raiz, o caule de uma planta, a fruta, a semente ou a folha dessa planta, você está ingerindo o quê? Glicose, que essa planta produziu durante o processo da fotossíntese. Então, essa é uma das importâncias, né, do sequestro do carbono que esses seres fazem, ou seja, da retirada desse gás carbônico presente na atmosfera. Então, esse primeiro processo é o processo da fotossíntese, na qual vegetais e algas irão produzir a sua molécula orgânica, que é a glicose, e ainda vai liberar o gás oxigênio para a atmosfera. Como eu já falei em outros vídeos, que é o gás utilizado para a nossa respiração e de todos os seres vivos aeróbios. Para esse processo acontecer, pessoal, as plantas e as algas, elas precisam retirar, então, gás carbônico da atmosfera, precisa absorver água para que esse processo aconteça e precisa absorver a luz solar. Lembrando que a luz solar ela vai ser absorvida devido à presença de clorofila, que é uma pigmentação verde natural que esses seres autótrofos possuem. Então, esses ingredientes que eu acabei de falar aqui, lá na folha da planta, vão reagir entre si e vai produzir a molécula orgânica, que é a glicose, que é fonte de alimento tanto para os seres autótrofos como para a gente, através aí das cadeias alimentares e dos outros animais também. Então, tem um papel muito importante na manutenção das cadeias alimentares. A gente pode relacionar esse sequestro do carbono também à questão do efeito estufa antrópico, como eu já falei nos vídeos anteriores, né? O problema do efeito estufa não é a elevação na concentração de derivados de carbono presente na atmosfera. Então a gente pode falar que o processo de sequestro do carbono ele vai amenizar esse processo do efeito estufa antrópico. Por quê? Se eu tenho mais seres autótrofos, ou seja, mais plantas, mais algas que vão retirar esse gás da atmosfera, ele vai diminuir na atmosfera, né? Então, plantar árvores, reflorestar é uma medida que pode amenizar o efeito estufa antrópico e, por consequência, o aquecimento global. Porque esses seres, eles dependem desse gás para sobreviver. Então, se eu tenho mais seres autótrofos em um dado ambiente, menor vai ser a concentração de gases derivados aí do efeito estufa presente nesse ambiente. Por isso que em muitas questões, né, em muitos exercícios que a gente faz com os meninos, sempre vem questões relacionadas assim. Como que o desmatamento ele pode estar relacionado ao efeito estufa antrópico ou ao aquecimento global? Então, se há um desmatamento, menos árvores irão fazer o sequestro do carbono. Então, se a gente tem menos árvores capturando e retirando esse carbono da atmosfera, o impacto vai ser o quê? No aumento desse gás na atmosfera. E qual que é a consequência disso? Né? A elevação desses gases de efeito estufa e a consequência nós já sabemos que é o aquecimento global. Né? Então vocês conseguem perceber que esses fenômenos, né, realizados pelos seres vivos, esses processos realizados por seres vivos e os fenômenos ocasionados pelo ser humano, eles estão o quê? Eles estão interligados. Né? Eles se relacionam, por isso que a natureza ela precisa estar o quê? Em equilíbrio, né? Então quando ela não está em equilíbrio, né, acontecem esses fenômenos que alteram todo esse equilíbrio, toda a biodiversidade do nosso planeta, como por exemplo o aquecimento global. O aquecimento global é um processo que leva ao desequilíbrio do que é natural. Inclusive leva ao desequilíbrio da nossa própria vida, né? Porque o nosso planeta está desequilibrado, né? E as consequências elas estão aí.
né? Chuvas muito fortes em alguns locais, seca extrema em outros locais, né? Tempestades fora de época. Nós podemos falar também muitos seres vivos, né? Marinhos ou terrestres, que não se adaptam à elevação da temperatura devido ao aquecimento global. Então isso aí é o quê? Sinal de desequilíbrio. Então quando essas duas partes elas não funcionam, ou seja, o natural e o ser humano, né? As consequências são esses desequilíbrios naturais. Então a gente tem um papel muito importante na sustentabilidade do nosso planeta. Né? O que é sustentabilidade? É usufruir dos recursos naturais hoje, pensando nas gerações seguintes. Então são coisas simples, já falei aqui em outros vídeos, é aquele trabalho mesmo de formiguinha, né? É pensar no eu individual, pensando em nós, coletivo, né? É uma separação de lixo que pode ser reciclado, né? É economizar fontes diversas de energia na nossa casa, é optar por transportes que impactam menos o ambiente, ou andar a pé, ou andar de transporte coletivo, ou andar de bicicleta, usar menos o carro, que na maioria das vezes é movido a combustível fóssil, é evitar o consumismo, a utilização de produtos descartáveis, pensar, né, em diminuir a produção de lixo da sua casa. Né? Então são atitudes simples, né, que podem fazer juntamente com outras atitudes mundiais, né, questões aí até próprias dos governantes, pode fazer uma diferença na manutenção desse equilíbrio que a gente tanto precisa. Ou seja, para que as gerações futuras, né, elas também usufruam dos recursos naturais. Né? Como eu falo com os meninos, a reciclagem de uma latinha de alumínio, pessoal, não está só relacionada no valor econômico, né, da venda daquele material, mas o alumínio ele é feito com bauxita. Então a reciclagem do alumínio está relacionada à extração de bauxita. Então se eu reciclo mais latas de alumínio, menos bauxita vai ser retirada do solo. Né? Então eu estou pensando aí na preservação, estou poupando esses recursos naturais. Né? Então isso aí é viver de forma equilibrada. Existe, gente, desenvolvimento tecnológico sem alterar o espaço ambiental? Não tem como. Mas o que a gente tem que encontrar é o equilíbrio mesmo, né? Pensar nessa questão aí, né, de deixar esses recursos naturais, tanto para a gente quanto para gerações seguintes, para que não falte, né? Então, se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar seu like, fazer inscrição no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!